A América Latina está no centro de uma nova corrida geopolítica, não por petróleo ou território, mas por infraestrutura de inteligência artificial. Data centers de IA estão sendo construídos em toda a região, e essa construção redefine não apenas quem controla os dados, mas quem molda o futuro digital do mundo. Para entender o que está sendo construído, precisamos primeiro entender o que é isso. Um data center de IA não é um data center tradicional. Maior a diferença é uma revolução arquitetônica completa. Data centers tradicionais usam CPUs para processamento sequencial, consomem de 5 a 15 kW por rack e usam resfriamento a ar, com pisos elevados e contenção de corredores. Servem para aplicações de bancos de dados e sites. São previsíveis e estáveis. Data centers de IA são completamente diferentes. Usam GPUs para processamento paralelo, massivo e consomem de 80 a 150 kW por rack, e projeta-se que em breve ultrapassem 300 kW. Exigem resfriamento líquido direto ao chip ou por imersão por verdadeiras fábricas de IA projetadas para treinar modelos com bilhões de parâmetros, e exigem redes de alta velocidade, com 4 a 5 vezes mais fibra ótica que os centros tradicionais. Esta é a nova infraestrutura que está chegando à América Latina. O panorama atual da região é de contrastes. A América Latina tem hoje mais de 500 data centers com capacidade instalada de quase 1.450 megawatts, segundo o Índice Latino-Americano de Inteligência Artificial de 2025, divulgado pela CEPAL e pelo Centro Nacional de Inteligência Artificial do Chile. A região responde por apenas 1,12% dos investimentos globais em IA, apesar de representar 6,6% do PIB mundial. No entanto, a região supera seu peso em adoção, responde por 14% das visitas globais a soluções de IA e é o terceiro maior mercado mundial em downloads de IA generativo. O índice classifica os países em 3 níveis. Os pioneiros são Chile, Brasil e Uruguai, os adotantes são Colômbia, Equador e Costa Rica, e os exploradores incluem mais de um terço da região. Entre os pioneiros, o Brasil lidera com 37,3% do mercado regional de data centers, seguido por Chile e México com 11,6% cada. Neste cenário, os Estados Unidos tratam a IA como uma competição de soma zero. O plano da administração Trump, chamado de Vencendo a Corrida, exige a dominação tecnológica global inquestionável e incontestável. Isso se traduz em exportar pacotes tecnológicos americanos completos e pressionar países latino-americanos a fornecer dores chineses na Argentina, por exemplo. Os Estados Unidos pressionaram cooperativas locais a abandonar a tecnologia de Huawei em Vaca Muerta, uma das maiores reservas de xisto do mundo, e o embaixador americano afirmou que a segurança energética dos dados é segurança nacional de ambos os países, insistindo que os dados devem circular por redes de confiança livres da supervisão chinesa. O projeto Stargate Argentina é um dos exemplos primordiais desta parceria histórica de 25 bilhões de dólares entre a OpenAI e a empresa argentina Sur Energy Visa, construir uma data center de IA massivo na Patagônia. É o primeiro desse tipo na América Latina e foi projetado para colocar a Argentina na vanguarda do ecossistema global de inteligência artificial. É um movimento claro dos Estados Unidos para garantir uma posição no sul rico em energia da região. Enquanto isso, a China responde com a WICO, a Organização Mundial de Cooperação em Inteligência Artificial. Em julho de 2026, a Venezuela tornou-se membro fundadora da organização. A China posicionou a IA como um bem público global que requer cooperação multilateral, oferecendo um caminho atraente para nações cautelosas com a hegemonia americana. Cria-se assim uma armadilha de dependência digital. Os Estados Unidos oferecem o capital e tecnologias, mas com condições que exigem a exclusão de chineses. O modelo chinês, embora pareça mais cooperativo, corre risco de trocar uma forma de dependência por outra. Diante desse cabo de guerra entre superpotências, um movimento poderoso pela soberania em IA está se enraizando. O conceito de soberania com IA defende que as nações devem controlar seus sistemas para alinhá-los com suas próprias necessidades estratégicas e culturais e de segurança. A manifestação mais ambiciosa disso é a Latam GPT, coordenado pelo Centro Nacional de Inteligência Artificial do Chile.
Este projeto visa construir um modelo de linguagem de grande escala, com selo latino-americano, e será treinado com mais de 8 terabytes de texto de mais de 30 instituições regionais e terá cerca de 50 bilhões de parâmetros, comparável ao GPT 3.5, e incorporará não apenas espanhol e português, mas também línguas indígenas como o Quichua e o Guarani. Esta iniciativa não é apenas técnica, é profundamente política. Em novembro de 2025, Peru e Chile assinaram um memorando para fortalecer a cooperação. O premier peruano afirmou que a região pode e deve assumir um papel de liderança no debate e construção de um futuro digital. O Brasil e a República Dominicana também aderiram à colaboração. Mas as perspectivas para desenvolver uma IA verdadeiramente soberana são significativas e repletas de desafios. O relatório da CEPAL destaca que há clara vontade política de buscar a independência, no entanto, os obstáculos são enormes. A região recebe uma fração minúscula do investimento global em IA. A escassez crítica de talentos avançados e a fuga de cérebros está se acelerando. A maioria das estratégias nacionais de IA carece de financiamento e mecanismos de implementação, tornando-as mais aspiracionais do que acionáveis. Além disso, o modelo que está sendo perseguido pelo Latam GPT, adaptar modelos de código aberto com dados regionais, é pragmático, mas cria dependências ocultas, como alerta uma análise de bookings do ajuste fino herda os pressupostos fundamentais do modelo base, o que significa que um modelo treinado principalmente em textos em inglês ainda carregará seus vieses originais. Talvez o argumento mais convincente para o papel da América Latina na corrida global da IA não esteja em seu código, mas em sua água e energia. As demandas arquitetônicas das infraestruturas de IA, a densidade de energia extrema e a necessidade de refrigeração avançada tornam esses recursos críticos um data center de IA pode consumir diariamente, o equivalente a uma cidade de 10 a 50 mil pessoas, apenas para refrigeração. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos alertou que a acelerada implantação dessas instalações é caracterizada pelo uso intensivo de água e energia, podendo afetar o acesso à água para comunidades locais no Brasil, Chile, Argentina e outros países. Em São Paulo, que responde por 58% do consumo regional de água em data centers, as comunidades locais já estão levando preocupações sobre essa nova forma de extrativismo. No entanto, essa demanda por recursos é precisamente a razão pela qual a região é tão atraente. A Patagônia Argentina oferece energia renovável abundante. A capacidade hidrelétrica massiva do Brasil atrai empresas como a LEA Data Centers, que está construindo uma instalação sustentável de 30 MV amperes para a Petrobras, alimentada inteiramente por energia renovável certificada com sistemas de reuso de água. O projeto Rio All City, no Rio de Janeiro, planeja a capacidade de até 3,2 gigawatts e pode ser um divisor de águas. Mas a história não é simplesmente rica em recursos, e sem problemas como destaca o relatório da Redesca. Essa extração de recursos espelha ciclos extrativistas passados, como mineração e soja, onde a promessa de desenvolvimento muitas vezes não se cumpriu para as populações locais. A América do Sul tem um arcabouço regulatório fragmentado. O Brasil é uma exceção com os relatórios de eficiência no uso da água. Isso cria incertezas sobre se esses projetos representarão a transferência tecnológica genuína ou uma nova forma de colonialismo de recursos. A construção de data centers de IA na América Latina é um momento definidor. A região se encontra no epicentro de uma guerra fria tecnológica entre Estados Unidos e China, cada um oferecendo um modelo de desenvolvimento digital. Os Estados Unidos oferecem o capital e dominação, a China oferece um caminho potencial para longe dessa dominação, embora com suas próprias dependências. No entanto, essa dualidade pode ser falsa, assim como o movimento dos países não alinhados permitiu que países navegassem na Guerra Fria. A América Latina pode buscar uma estratégia de não alinhamento digital. Isso envolve um equilíbrio cuidadoso, usar hiperescaladores americanos, como o da AWS e Microsoft para alguns serviços, incorporar provedores chineses como a Huawei e em outros e participar de projetos regionais, como a Latam GPT,
controladas por instituições latino-americanas. O sucesso da região na era da IA não será determinado por qual superpotência ela escolhe, dependerá de sua capacidade de converter suas vantagens naturais, água e energia abundantes, em genuína soberania tecnológica. Isso significa não apenas hospedar os data centers de IA, essas fábricas construídas sob medida, com seus loops de refrigeração líquida, clusters de GPU e imensas demandas de energia. Significa construir talento, estruturas de governança e vontade política para garantir que a IA do futuro reflita os valores, idiomas e realidades latino-americanos. A base está sendo lançada, mas a verdadeira arquitetura do futuro da IA na América Latina ainda está sendo reescrita. Se a região se tornará uma anfitriã passiva da infraestrutura estrangeira ou uma arquiteta ativa de seu próprio destino digital, dependerá das escolhas feitas hoje nas salas de reunião das gigantes de tecnologia, nos corredores do governo e nas comunidades que viverão com as sequências desta nova revolução industrial. Essa é a grande questão do nosso tempo. A América Latina será apenas uma anfitriã passiva de infraestrutura estrangeira ou se tornará arquiteta ativa de seu próprio destino digital? O futuro começa agora.